Fala galera do canal Botafogo Digital, sou o Carlos Albuquerque, iniciando essa terça-feira e iniciando também, claro, o mês de outubro, né? Vou parafrasear aqui um amigo que sempre comenta aqui embaixo, né? Outubro ou nada para o Fogão, que aliás é o título da thumb aí, né? O mês de outubro se iniciando e o Botafogo focado em 13 decisões. Quais são essas 13 decisões, Carlos? Claro, os 10 jogos que restam no Brasileirão e os 3 jogos possíveis da Libertadores. Claro que antes o Botafogo precisa fazer 2 jogos contra o Peñarol, passar do Peñarol e aí sim focar na final da Liberta, né? Então, possibilidade de 13 jogos, claro que vou falar depois, né? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, ainda teremos o Mundial de Clubes, mas isso aí vamos colocar numa outra prateleira, né? Hoje, começando outubro, o nosso foco realmente são esses 13 jogos, né? Galera, antes da gente falar um pouco aí de Brasileirão, né? Vamos falar um pouco do nosso rival da Gávea, né? Já que tem a ver, o Flamengo, todo mundo sabe, demitiu o Tite ontem, né? E o Caio Ribeiro, ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Flamengo, no Boleiragem, revelou o que todo mundo já imaginava, né? Que o Flamengo procurou o Luiz Castro, nosso ex-técnico, agora, né, disponível desde que ele saiu do Al Nassr, né? Primeira demissão da carreira do Luiz Castro, mas, segundo o Caio Ribeiro, né, o Caioba, o Flamengo se assustou, aquela antiga manchete, né? Valores assustam. Então, por isso que a coisa não evoluiu, não quer dizer que o Flamengo não possa, né, investir aí novamente na contratação do técnico português, mas, por enquanto, eles vão de Felipe Luiz, enfim, é só, né, um detalhe aí, porque, como diz respeito ao Luiz Castro, a galera sempre fica ali ainda ligada, né, conectada, querendo saber sobre o antigo técnico do Botafogo, né, do ano passado, mas são águas passadas, Flamengo, vamos deixar eles para lá, né? Pessoal, falando em Luiz, mas outro Luiz, o Segovia, né, que ficou conhecido aqui no Botafogo como Segovão, né, jogador equatoriano, que praticamente não teve oportunidades no Botafogo, foi emprestado para o Molenbeek, depois teve uma lesão, retornou ao Botafogo e seguiu, mesmo com o Arthur Jorge, né? Então, entrou técnico, né? Saiu técnico e o Luiz Segovia não tinha chances de atuar. Inclusive, com o Arthur Jorge, em momentos que o Botafogo precisou de um zagueiro reserva, ele até optou por 2 vezes usar o Marçal improvisado do que botar o Segovia em campo. Então, era aquela pergunta ali que, né, todo botafoguense se fazia o que havia de errado com o jogador, né, Luiz Segovia. E aí a notícia que agora chega, e eu vou falar para vocês, é uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia, é que ele está indo bem lá no CRB, claro que, né, é Série B, é outro tipo de exigência, é outro tipo de jogo, mas o CRB que está mal, né, das pernas, o Luiz Segovia está conseguindo se destacar e arrancou elogios, grandes elogios do técnico Hélio dos Anjos, né, conhecido técnico Hélio dos Anjos, que falou o seguinte, aspas para ele aí, sobre o nosso Segovão, né? Segovão que está emprestado, galera. Eu não conhecia ele, que jogador, está enchendo os meus olhos. No segundo tempo ele armou o time, achou ali 3 passes praticamente na última linha do adversário e em relação à parte defensiva, ele tem grande saída de bola, foram as palavras aí do Hélio dos Anjos aí, né? Tecendo os maiores elogios ao Luiz Segovia. E por que eu digo que é bom? Claro, justamente o objetivo do Botafogo é emprestar alguns jogadores, como o Newton, que também está indo muito bem lá no Criciúma, o próprio Patrick de Paula, que está por lá também. Enfim, o objetivo do Botafogo é dar rodagem a esses jogadores que não vinham tendo chances, não vinham atuando, né? Precisavam de minutagem. Quem sabe assim, o Luiz Segovia retorna ao Botafogo e, né, de repente até emplaca aí, pelo menos como reserva, né? A gente sabe que ele não seria titular aí do Fogão, mas ano que vem ele possa ser uma opção, o que não vinha acontecendo. Então é bacana essa notícia. E aí eu quero que vocês me digam aí embaixo, né, qual seria o mistério, né? Será que os técnicos estavam perseguindo o jogador? Acho até que não, pelo seguinte, se houvesse algum problema
maior, ele não estaria sendo relacionado, né, na época, agora recente mesmo, com o Arthur Jorge. Ele viajava para os jogos, só não jogava, né, nunca tinha essa confiança do treinador, né, e agora parece que os ares aí lá do Nordeste estão fazendo bem para o Segovão. Galera, Alex Telles, nosso lateral esquerdo, né, claro que é um jogador que ainda está aí se adaptando, se readaptando ao Brasil, inclusive entrou ali nos minutos finais, né? O Marçal foi o titular contra o Grêmio e enfrentou seu ex-clube, né? O Grêmio, o Alex Telles, lembrando que ele surge no Juventude, em Caxias do Sul, depois se destacar lá no Juventude, se transfere para o Grêmio, e aí do Grêmio que ele vai para o Galatasaray, e aí começa uma carreira vitoriosa na Europa. Então o Alex Telles ainda não é aquele Alex Telles que a gente, né, conheceu de Manchester United, de Porto, né, de seleção brasileira, mas aos poucos ele vai aí se adaptando. E ontem ele teve um bate-papo ao vivo no YouTube, né, no canal Amigos Futebol Clube, e revelou vários detalhes, inclusive falou de novo de como foi o acerto dele com o Botafogo, né, que durou mais ou menos 10 horas, né, tempo recorde para ele dizer sim que queria vir para o Botafogo, né? Então foi legal aí a gente ouvir ele falando aí desse desejo dele, realmente a vontade dele, né, de vir vestir a camisa gloriosa. Eu acho que a gente tem que realmente ter um pouquinho de paciência com o jogador, né? Acho que o próprio Vitinho também ainda não está no seu melhor nível, mas são jogadores que hoje passam uma tranquilidade maior, né? O Vitinho tá ali titular absoluto, né, na lateral direita, e o Alex Telles ainda tem o Marçal, já que o Marçal, né, vive um momento, né, vou bater na madeira aqui, sem lesões. Então acaba que enquanto o Alex Telles não está totalmente em forma, né, o Marçal também vai dando conta do recado. Mas ele revelou o seguinte, o Alex Telles, que ele tem uma equipe multidisciplinar, olha, é fisioterapeuta, é psicóloga, enfim, uma galera, uma comissão técnica particular, né? E que ele aprendeu isso aí na época que ele conviveu com o CR7, né? O robozão Cristiano Ronaldo, né? Eles jogaram juntos no Manchester United e recentemente no Al Nassr, né? Então a gente sabe o quanto que o Cristiano Ronaldo valoriza a preparação física, tanto é que hoje ele está aí beirando os 40 anos de idade e ainda jogando em alto nível, né? É um jogador que tem um físico aí privilegiado, mas não só genética, né? Também muito pelo quanto que ele cuida. E o Alex Telles falou disso, falou que guarda até hoje um conselho, né, do Cristiano Ronaldo, que era o seguinte, falou assim, chega aí, boleiro, chega aí, Alex, que é importante para, na opinião dele, né, manter o corpo sempre em atividade, né, nem que seja ali, né, uma jacuzzi, uma massagem, uma fisioterapia, né, não ficar muitas horas simplesmente descansando ali, deitado, né, como a maioria dos boleiros fazem, né, nos dias de descanso, ou então no pós-treino, né, jogadores treinam normalmente de manhã, assim normalmente é no Botafogo, treinam no Lonier, almoçam, vão para casa para relaxar, né, no máximo ficar numa piscina. O Alex Telles disse que não, que ele gosta justamente de fazer esse trabalho, né, seguindo os conselhos do CR7, entre 4 ou 5 horas de intervalo, sempre dando algum estímulo diferente ao corpo, né? Bacana aí, interessante essa fala aí do Alex Telles, e também falando que o Cristiano Ronaldo é um chato do bem, né? Me lembra um pouco o Seedorf, né? O Seedorf também era um cara tido na época de Botafogo como um chato, né? Um cara chato, mas também era aquele chato que queria o bem e a evolução do Botafogo. Óbvio que era uma outra época do Botafogo, o Botafogo ainda com problemas financeiros na época do Seedorf, e aí o Seedorf ficava ali justamente cobrando muito, não só a diretoria, cobrando também postura dos outros jogadores, né? Trazendo um profissionalismo da Europa que o Botafogo não estava acostumado, por isso que também muitos jogadores falam do Seedorf como um chato, né? Me lembrei dele, né, no momento que o Alex Telles estava falando do chato do bem, o bonecão, o robozão CR7, né? E falando também que os assuntos preferidos do CR7 são futebol, né? O cara é boleiro mesmo, raiz, gosta de falar de futebol, de tática, de preparação, nutrição e corpo, né? E como manter a máquina, né, em perfeito estado. E o Alex Telles que comenta, inclusive, o seguinte, que ele agora é um jogador aí de 31 anos, demorou até a ter essa percepção, disse que a partir dos 26, que ele já acha que foi até um pouco tarde, que ele começou a ter essa noção de que tem que cuidar, né, da ferramenta de trabalho, né, que é justamente o corpo do jogador. Então legal aí
o Alex Telles. Falei em 31 anos fez ontem, né, a conquista da Conmebol, um título internacional do Botafogo, né, conquistado no Maracanã. A gente sabe que ano passado o Fluminense foi campeão da Libertadores, por exemplo, mas naquela altura, em 93, era o primeiro clube carioca que tinha uma conquista internacional dentro do Maraca. O Botafogo estava lá, né? Tava lá, era novinho, assistindo justamente o Botafogo Penharol, né? Então ontem teve menção aí do Botafogo, a página oficial, aniversário do Textor, que eu falei aqui ontem, foi aniversário também do Daniel Brown, um abraço aí pro Brown, também completou ontem mais uma primavera e 31 anos dessa decisão aí da Conmebol. Então está mais do que na hora do Botafogo ter mais uma conquista internacional, coincidentemente, né? Coisas que só acontecem no Botafogo com o Penharol aí no nosso caminho, né? Legal essa lembrança. Aí teve falas do Simval, né? O Simval, para quem não lembra, não é dessa época, era o grande nome desse time ali, que era dirigido pelo saudoso capita Carlos Alberto Torres, né? Então o Simval comentou até que ano passado, quando fez 30 anos da conquista desse título, ele já tinha visitado lá o Espaço Lonier, enfim, e aí teceu os maiores elogios, assim, que não imaginava que em tão pouco tempo de SAF o Botafogo evoluiria tanto, né, a nível estrutural, né, e que, aliás, isso aí vai de encontro com o que o próprio Alex Telles falou, né, Alex Telles também nessa entrevista ao Amigos Futebol Clube, falou que chegou no Botafogo e encontrou uma estrutura de Europa, né, muito bom a gente ver isso. A gente que durante tantos anos sofreu com problemas de estrutura, né, de grana do Botafogo, hoje, felizmente, graças a Deus, vivemos novos tempos, né? Falando em grana, o jornalista Jorge Nicola divulgou ontem enfim, uma notícia sobre folhas salariais e que o Botafogo seria a segunda folha salarial do Brasil. Na verdade, segunda ali nivelado com Corinthians e Palmeiras, tá? Não dá muito... É muito próximo, né? Na casa ali dos 26 milhões de reais. E quem está à frente aí, a maior folha do Brasil ainda é a do Flamengo, né? O Flamengo que, aliás, agora com o Tite, vai enfileirar mais um técnico, né, demitido e com multa rescisória. Então, acho que ultrapassa até 54 milhões de reais que o Flamengo tem aí de dívidas ainda com ex-treinadores, né? Mas o Botafogo tá ali nivelado com Palmeiras e Corinthians, o que é ótimo a gente, né, falar disso. Do poderio hoje do Botafogo financeiro, né? Mas o Flamengo ainda paga mais, então não adianta também o Flamengo vir com o discurso do fair play financeiro, né? Tem que olhar também um pouco para o próprio umbigo. E, gente, é um pouco chato às vezes a gente ficar falando aqui sobre vencimentos aí dos jogadores, né? Porque é uma coisa muito particular, mas enfim, como o Jorge Nicola divulgou isso, e óbvio que a gente tem que ter sempre o entendimento, né, de que jogador de futebol é uma dessas profissões aí fora da curva, né? Às vezes a gente comenta aqui sem querer, comete o lapso de falar, não, porque tal jogador ganha pouco, tá ganhando só 250 mil, né? Pouco dentro da realidade do futebol, né? Na realidade do mundo é muita grana, né? Mas, obviamente que não estamos aqui para julgar, né? Então o Thiago Almada e o próprio Alex Telles estariam aí encabeçando, né, os jogadores que mais ganham no Botafogo, cerca de 1,5 milhão de reais por mês, tá? E só para a gente ter um comparativo, o Luiz Henrique na casa dos 800 mil, o Júnior Santos, que teve um aumento, né, quando renovou, na casa dos 700 mil, e o Matheus Nascimento, que eu sei que vocês gostam de cornetar, Matheus Nascimento assinou com o Botafogo até 2025, ganhando cerca de 500 mil por mês, tá? Isso aí são números do Jorge Nicola, não estão confirmados pelo Botafogo, o Botafogo não divulga, e é isso, galera, é o que eu falei antes, né? São realidades, é a realidade do futebol profissional do mais alto nível, não adianta a gente ficar aqui cornetando. Acho que se o jogador chegou lá e o Botafogo paga, né, ou qualquer outro clube paga, é porque existe aí um merecimento. Beleza, galera? Deixe seu like, faça seu comentário, né? Só pra gente fechar aqui, eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu entrei ontem, né? Que é a questão dos shows no Newton Santos, que já estavam marcados, o Bruno Mars, depois o For Fun em novembro, né? Bruno Mars agora em outubro, né? No meio de outubro aí, acho que é 16, 19, 20, se não me engano, e que vai coincidir com 2 partidas do Botafogo em casa, né? Então, como a gente tem uma audiência rotativa aqui, de repente quem não me assistiu ontem, vou repetir para a galera entender. Quando o Botafogo marcou essas datas de shows, liberou o Newton, eram jogos
que o Botafogo jogaria fora de casa, né? Mas a tabela da CBF, a gente sabe, não dá para confiar, mudou muito, e aí acabou que hoje coincidem com jogos de Criciúma e Vitória. Poderá o Botafogo jogar essas partidas ainda no Newton? Talvez. Te lembra que ano passado teve o show do Roger Waters no Newton Santos e o Botafogo conseguiu em tempo recorde ali, cerca de 8 horas, desmontar a estrutura de palco, né, e jogar no dia seguinte ao show, né? Não sei se isso será possível agora, tá? Falei ontem também da possibilidade de Brasília, Cariacica, só que a CBF anunciou, né? Aliás, é uma regra que já existe há mais tempo, né? Mas isso foi divulgado, que os últimos 5 jogos em casa não podem ser alterados no sentido de o time vender o mando de campo para outro estado. Então o Botafogo teria que jogar, se não jogar no Newton, teria que jogar no estado do Rio de Janeiro. Então não tem muita opção. Maracanã administrado pela dupla Fla-Flu, dificilmente o Botafogo vai conseguir jogar no Maracanã. Estádio Raulino de Oliveira, na Cidade do Aço, em Volta Redonda, seria uma opção, e São Januário do Vasco. O Botafogo hoje tem boas relações com o Vasco, inclusive já alugou o Newton Santos para a equipe da Colina, então também seria uma possibilidade. Aí eu quero que você comente se realmente o Botafogo não puder jogar em casa, no nosso tapetinho, qual que seria o estádio ideal aí para o Fogão jogar, né? É difícil. Acho que o estádio da Cidadania, né, o Raulino de Oliveira, costuma ter um bom gramado. Eu não sei como é que ele está atualmente, né? Mas seria uma opção. Acho que São Januário não é um estádio, não é o nosso estádio, enfim, não sentiria o Botafogo assim tão à vontade, né, jogando em São Januário. Mas temos que esperar pelo seguinte: desses 10 jogos, né, eu comecei falando aqui das 13 decisões, né, 12 na realidade, porque a gente precisa se classificar para a final da Libertadores, né? Não vamos descartar aqui, temos que pregar respeito ao Peñarol. Mas o seguinte, desses 10 jogos do Brasileirão que faltam, 5 são em casa e 5 fora. Falei disso aqui ontem. Então, esses 5 em casa, os únicos garantidos hoje seriam o jogo, justamente o clássico contra o Vasco, né? O jogo com o Cuiabá e na última rodada o São Paulo, tá? Então seriam apenas 3 partidas talvez ainda no Newton Santos, né? E aí se for somar com a partida com o Peñarol, 4 jogos apenas no Newton Santos até o final do ano, e essa é uma possibilidade real, né? Caso o Botafogo não consiga jogar, volto a dizer, contra Criciúma e Vitória no nosso tapetinho. Então é uma coisa importante que certamente a diretoria, Taira Ruda, tá todo mundo ligado, né? Muito ligado e já pensando em soluções, né? Eu tenho certeza que o Botafogo vai tentar, junto à CBF, ajeitar uma data, né? E que o Botafogo consiga, nem tenha que fazer uma força-tarefa como foi essa do ano passado, para montar e desmontar palco, enfim, para o Botafogo jogar e não ter essa perda técnica, né? O Campeonato Brasileiro está numa reta final aí, né, emocionante, né? Como eu falei, são 10 decisões no Brasileiro, possivelmente 3 na Libertadores, né? Então que o Botafogo vai ter que ter foco total, porque o Brasileirão a gente tem Palmeiras na nossa cola, Fortaleza também é a nossa cola, né? Então não podemos jogar fora qualquer, né? Não digo nem vantagem, né? Qualquer enfim, o Botafogo tem o direito de jogar em casa, né? Então o Botafogo não pode perder esse direito, né? Então tomara que, seja qual for a solução, seja algo que o Botafogo não tenha uma perda técnica, beleza? Galera, é isso por hoje, vai dar aí 19 minutos, ótima terça-feira a todos, quero agradecer demais a moral que vocês têm dado, né? Enfim, nunca pedi nada, peço sempre. Deixe seu like, faça seu comentário. Se você não é inscrito, a gente está chegando aí. Estamos muito perto, de repente já chegamos a 9 mil inscritos. A meta nossa aqui inicial é 10 mil, depois a gente dobra a meta, né? E se você puder chegar junto no Pix, agradeço de coração, que é canalbotafogodigital@gmail.com, é o Pix do canal para dar aquela moralzinha, beleza? Tamo junto, abraço, fogão pra cima!